Boa tarde, pessoal. Vamos começar com um vídeo. Vocês podem soltar o vídeo institucional, por gentileza? Essa é a nossa fábrica em São Bernardo do Campo. Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas Vian. Eu sou responsável pela área de varejo na Toledo do Brasil. E hoje eu estou aqui para passar uns dados interessantes na questão, principalmente, da falta de mão de obra. Nós trabalhamos com automação no varejo. E uma pergunta que a gente se faz todos os dias é: por que automatizar agora é questão de sobrevivência? Antigamente era uma questão estratégica para o supermercadista ou para a indústria em geral, estar automatizando seus processos para se tornar mais competitivo. Esse ano nós temos 3 vertentes que possivelmente impulsionarão o setor durante o ano. O primeiro é Copa do Mundo, que aquece o consumo e aumenta o tráfego nos pontos de venda. O segundo é a isenção do IR, a ampliação da faixa de isenção de IR tende a injetar cerca de 30 bilhões de reais na economia. E o período eleitoral, que é uma outra vertente que também, historicamente, impulsiona bastante o setor varejista por conta de injeção de recursos na economia como um todo. E, além disso, saiu um artigo essa semana, uma informação, que o governo está trabalhando em renegociação de dívida, que isso vai girar em torno de 100 bilhões. Isso não atinge volume diretamente para o supermercadista, mas ajuda no mix. As pessoas que costumam consumir frango vão estar consumindo carne. Então, isso no ticket médio tende a aumentar. Aqui eu estou trazendo, quando eu falo de automação no varejo, eu estou trazendo algumas informações. Primeiro, a questão do Bolsa Família. Em 6, 7 anos, o Bolsa Família saltou de 14 milhões para 21 bilhões, de 14 milhões para 21 milhões de famílias, que corresponde a aproximadamente 60 milhões de pessoas dependentes. Aqui não tem uma questão, não tem viés político, eu estou colocando um fato só para entender a questão no dia a dia do supermercadista ou da indústria como um todo, pela falta de mão de obra. Tá? Saíram de 14 para 21 milhões, isso nós estamos falando dado de hoje, tá? Isso são dados da FGV e também... e outro dado interessante é a questão da taxa de natalidade que nós temos no Brasil hoje. Para recompor a população, para ter uma reposição, nós precisamos de 2,1 filhos por mulher. E hoje nós estamos com 1,57. Ou seja, a população vai envelhecendo e nós temos menos filhos e a taxa de natalidade, ela tende, a gente vai ver um pouco mais à frente, a piorar nos próximos anos. Aqui é um dado interessante do Bolsa Família, que uma em cada 2 famílias sai da força de trabalho. E hoje nós temos menos 13% na probabilidade de ter emprego formal, 35% da renda mediana, hoje é por conta do Bolsa Família, era 15% em 2019, isso foi impulsionado por questões de pandemia, e saímos de 35 bilhões em 2017 para 170 bilhões por ano. É o gasto que nós temos com Bolsa Família hoje. Tá? E com isso nós temos boa parte dessas pessoas que estariam na força de trabalho dependendo do governo. Mas a questão mesmo está na queda de natalidade, porque aqui é uma tendência. Nós podemos observar que nos anos 2000 nós tínhamos 2,32 filhos por mulher. A taxa de reposição é 2,1, então nós tínhamos mais filhos nascendo e nós não tínhamos essa preocupação. Porém, você pode observar que em 2023, em um pouco mais de 20 anos,
esse número caiu 1,57. Isso é um problema para o futuro do trabalho, porque é menos mão de obra disponível, a gente já sofre com o do Bolsa Família e é uma particularidade que a gente está vendo que não é só no Brasil. Se nós pegarmos Europa, essa taxa também é 1,6. Se você pegar China ou Japão, eles estão tendo menos de um filho por mulher. E o mundo já está sentindo isso. Eu estive em 3 países recentemente, visitei mais de 30 varejistas, e os principais de cada país, e o problema é o mesmo, é a falta de mão de obra. E a Toledo, eu gostaria de falar que a Toledo também é uma empresa nacional, assim como a maioria de vocês, e isso, a gente sente a dor e a gente sabe a dificuldade no dia a dia. E, inclusive, o fato de ser uma empresa nacional, durante a pandemia, vocês, a grande maioria é cliente Toledo, e sabe que nenhum de nossos clientes ficaram sem peças durante toda a pandemia. E temos aqui, onde a Toledo entra, temos software e balanço inteligente, linha food service, fatiadores, etiquetas eletrônicas e inteligência artificial embarcadas em nossas soluções. Etiquetas eletrônicas, vale destacar que todas essas redes, a grande maioria, mais de 90% nos países que eu visitei, todas já tinham etiqueta eletrônica. E a pergunta que fica é, sua operação está pronta para o que estamos vivenciando hoje? É isso que eu gostaria de deixar para vocês. E aí nós estamos à disposição para o que for necessário para ajudá-los no dia a dia. Obrigado.